sou Jarbas Almeida, sou responsável pelo programa de residência médica e anestesiologia do Hospital Aristides Maltês. Hoje vamos falar um pouco sobre reposição volêmica e hemotransfusão, atendendo a um convite da SAEB, a quem eu desde já agradeço. Gostaria de pedir desculpas inicialmente pelo uso eventual de nomes comerciais, isso é apenas força do hábito, mas eu não possuo absolutamente nenhum tipo de conflito de interesse. A fusão de fluido por via venosa é com certeza um dos atos mais praticados no contexto da anestesia, e isso também é comumente negligenciado. Há uma certa resistência em compreender os fluidos de reposição volêmica como drogas. Mas precisamos lembrar que eles têm uma farmacologia própria, ou seja, têm uma posologia própria, meia-vida própria, efeitos colaterais específicos, e deve ser tratado de forma tão cuidadosa quanto qualquer outro grupo de drogas. Há muitas décadas a literatura vem repetindo algumas perguntas. Então, quanto de fluido, qual fluido utilizar e para quem utilizar? Infelizmente, as respostas não são as mais objetivas. Eu vou tomar a liberdade de inverter um pouco a ordem habitual das coisas, e nos próximos 2 slides eu gostaria de trazer ah, alguns destaques com um resumo das informações que eu gostaria de deixar como mensagem para todos vocês. E na sequência vamos citar alguns trabalhos, ilustrar um pouco esses destaques e discutir o tema. Então, primeiro, o glicocálise ele tem ganhado uma importância crescente. A dose de fluido deve ser limitada a 10 a 15 ml por quilo por hora ou no máximo 50 ml por quilo. É preciso que tenhamos cuidado com os fluidos ricos em cloro. Não há superioridade evidente entre as soluções balanceadas. A terapia guiada por meta demonstra menor número de complicações e mortalidade. Para pacientes e procedimentos de baixo risco, a abordagem histórica ou tradicional ela continua válida. Não há evidência consistente de diferentes mortalidades com colóides ou cristalóide. A única exceção é em relação à hidroxietilamida. A albumina parece ser tão segura quanto os cristalóides. E para finalizar, o objetivo primário é adequar a oferta tecidual de oxigênio. Então, começando pelo glicocálice. O glicocálice, essa imagem é uma seção transversal de um capilar com ampliação em destaque para mostrar o que seria o glicocálice. E o modelo de fisiologia da fisiologia vascular originalmente descrito por Starling, ele foi revisado, e nesse modelo revisado, essa estrutura, o glicocálice, ele passou a ter uma importância muito, muito grande. Ele passou a ser reconhecido como o grande responsável por gerar o gradiente entre o plasma e o fluido extravascular. Existe uma área chamada de subglicocálice, contendo fluido bastante pobre em proteína, mas ainda dentro do espaço intravascular, ou seja, fora do plasma, mas dentro do vaso ainda, e o volume desse espaço ele é bastante expressivo, se estima que seja em torno de 10 a 20 ml por quilo, ou seja, 700 a 1500 ml. E em condições de pressão hidrostática capilar agudamente baixa, como por exemplo nos quadros de hipovolemia aguda, o volume do subglicocálice ele pode ser mobilizado para o plasma e ele funciona como uma autotransfusão. Eu gostaria de destacar que quando isso ocorre, a utilização de colóides ela não repõe de forma efetiva esse fluido, né? Os colóides eles podem recompor o volume plasmático, mas eles não recompõem o volume do subglicocálice porque o glicocálice ele não é permeável a moléculas grandes. Outra consideração é que a lesão dessa estrutura, a lesão do glicocálice, ela é bastante comum nos estados de inflamação e ela é tão mais grave quanto maior é a inflamação e, portanto, também guarda relação com o grau de agressão tecidual. Quanto maior é o grau de agressão tecidual, maior a inflamação, maior a probabilidade de haver lesão do glicocálice. E quando nós falamos de lesão do glicocálice, é fundamental compreender que essa lesão ela leva a um maior extravasamento de fluido para o espaço extravascular, com maior edema tecidual e pior perfusão tecidual, sobretudo para aqueles sistemas ou tecidos que são mais sensíveis, como intestino, pulmão, por exemplo. Dando seguimento, nós nos perguntamos quanto de fluido utilizar.
é melhor utilizarmos uma política liberal ou uma política restritiva? Como ilustração, eu trouxe esse estudo, essa meta-análise, que foi publicada em 2016, inclui cerca de 1.400 pacientes. Nessa meta-análise foram incluídos estudos que estudaram diferentes tipos de cirurgia. Então, tem estudos de cirurgia abdominal, estudos de cirurgia ortopédica, estudos de cirurgia ginecológica. Isso, por um lado, é interessante porque, em tese, reproduz uma realidade mais próxima do dia a dia da maioria de nós, anestesistas, que é exatamente trabalhar com uma grande variedade de procedimentos distintos. Mas, por outro lado, impõe uma certa dificuldade porque nós não conseguimos compreender as particularidades de cada grupo de cirurgia. Outra questão importante é o tipo de fluido que foi utilizado em cada estudo. Então, há estudos que utilizaram apenas cristalóides, há estudos que utilizaram cristalóides mais colóides e ainda houve diferenças entre o tipo de cristalóide e o tipo de colóide utilizado. De qualquer forma, nós podemos tirar coisas interessantes desse estudo. Essa figura é uma figura contida na meta-análise e ela traz uma comparação entre o volume de fluido que foi utilizado no grupo restritivo e liberal nos diferentes estudos. Então, por exemplo, nesse primeiro estudo de 2012, o grupo liberal, ou melhor, o grupo restritivo utilizou cerca de 3.000 ml. Nesse outro, também de 2012, o grupo liberal utilizou cerca de 3.000 ml. Esse terceiro, de 2004, novamente o grupo liberal utilizou cerca de 3.000 ml. Ou seja, claramente há uma interseção entre o que alguns autores chamam de abordagem liberal e outros chamam de abordagem restritiva. Apesar dessas divergências, dessas certas confusões, os autores dessa meta-análise eles concluem dizendo que a política restritiva de gerenciamento de fluido, em comparação com a política liberal durante cirurgias eletivas, geralmente leva a menos complicações em até 30 dias, menor taxa de infecção, menor necessidade de transfusão de sangue e finaliza defendendo que a política de reposição restritiva seja adotada. Também não fica claro, pelos estudos incluídos na meta-análise, se 1 litro é melhor ou pior do que 2 litros para cirurgia abdominal ou ortopédica. Mas, dando um zoom mais uma vez, nós notamos que, de todos os trabalhos incluídos, aquele que utilizou mais fluido para o grupo restritivo foi esse de 2011, que utilizou pouco mais de 3.000 ml. Em todos os outros estudos incluídos na meta-análise, a quantidade de fluido para o grupo restritivo foi menor do que isso. Ou seja, é seguro concluir que toda vez que nós utilizamos um volume maior do que 3.000, 3.500 ml, nós estamos nos distanciando de algum modo da estratégia restritiva e isso pode trazer impactos negativos. Obviamente que toda regra tem exceção e haverá aqueles pacientes e procedimentos que requererão uma maior dose de fluido. Mas eu acho que vale a pena nós nos obrigarmos a refletir se de fato, nessas circunstâncias, a abordagem liberal, ou seja, com a quantidade de fluido maior do que 3.500 ml, os benefícios superam os riscos. A pergunta seguinte é qual? O que é que nós devemos utilizar? Cristalóides ou coloides? A maioria dos trabalhos que estudam isso, eles são realizados no ambiente da terapia intensiva e os achados eles são extrapolados para a cirurgia. Eu estou trazendo para ilustrar essa meta-análise que foi publicada em 2019, meta-análise bastante grande, ela inclui 55 estudos com cerca de 27.000 pacientes. E que dados ela nos traz? Bom, primeiro, a utilização de coloides é mais eficaz em atingir as metas hemodinâmicas. As metas hemodinâmicas variaram um pouco entre os estudos. Alguns utilizam PAM, variação do volume sistólico, variação da pressão de pulso, enfim, cateter de artéria pulmonar. As metas elas variavam, mas em todos os estudos, independente da meta, elas foram mais facilmente atingidas com a utilização de coloides. O hidroxietilamida, esse é um dado que está em consonância com outros trabalhos, ele está associado a uma maior mortalidade nessa meta-análise a partir dos 90 dias.
E talvez esse seja um dos motivos de o hidroxietilamida ter saído de vários mercados em vários países e em alguns outros onde ele ainda é permitido, ele encontra sérias restrições de uso. Os cristalóides eles permanecem como a primeira linha de tratamento, mas a albumina ela parece tão segura quanto os cristalóides. E aí os autores trazem como sugestão que ela entre como a segunda linha de tratamento, sobretudo para aqueles pacientes onde se estima que o volume requerido de fluido seja maior do que 3.000 ml. A conclusão final desse estudo é essa daqui, e eles trazem que o soro fisiológico também parece ser mais eficiente do que os cristalóides balanceados para atingir as mesmas metas. Obviamente ele tem uma osmolaridade maior, porque é muito mais rico em sódio, mas ele recomenda cuidado exatamente porque ele também é muito rico em cloro. E, de novo, o hidroxietilamida foi o único colóide associado ao aumento da mortalidade. E, reforçando, a fluidoterapia com albumina pode ser apropriada e eficaz. Ainda na linha de qual fluido utilizar, e lembrando, como eu falei agora há pouco, que os cristalóides eles são a primeira linha de tratamento, aí vem a segunda pergunta: vamos utilizar soluções balanceadas ou solução salina padrão? Parece bastante intuitivo escolher aquele fluido que mais se assemelha à composição do fluido extracelular, à composição do plasma. Esse seria o fluido, digamos, mais fisiológico. Essa tabela, ela traz uma comparação entre a composição eletrolítica do plasma, na primeira coluna, nessa coluna, em seguida o soro fisiológico, o ring lactato, o plasma light e a solução de Hartmann. Nós notamos com clareza, vou dar destaque aqui para o sódio e o cloro. Observem que de todas as soluções, das soluções mais utilizadas, aquela que mais se aproxima do plasma é o plasma light, e aquela que mais se distancia do plasma é a solução de soro fisiológico. Existe uma tendência de se acreditar, né, como eu falei, que a qualidade do fluido ela é tão melhor quanto mais próxima é a sua composição do plasma. Então, nesse sentido, o plasma light levaria vantagem. No entanto, o trabalho que eu escolhi para ilustrar, ele contradiz, de certa forma, essa suposição. É um trabalho que foi publicado em 2019 e ele conclui o trabalho dizendo que entre pacientes graves o uso de um cristalóide equilibrado ele não reduziu a mortalidade e que o risco de lesão renal aguda e de uso de terapia de substituição renal ele foi pareado. E conclui dizendo que outros trabalhos são necessários para poder confirmar ou refutar esse achado. Ou seja, apesar de contra-intuitivo, utilizar o soro fisiológico não mudou desfecho. E na conclusão, isso nos dá um certo conforto, porque na maioria das vezes o que temos disponível para utilizar no dia a dia é a solução de ring lactato ou o soro fisiológico. Existe uma limitação do plasma light que é imposta pelo custo, né? Ele é um produto caro. Ou seja, não utilizar o plasma light não é sinônimo de que nós tenhamos um desfecho pior. Também quero acrescentar um dado, aí já de outro estudo, não dessa meta-análise, que é que parece haver diferenças em relação ao resultado quando se utiliza soro fisiológico em grande volume, ou seja, quando nós adotamos uma estratégia liberal. E isso é bastante natural, porque afinal de contas, se ela é uma solução menos fisiológica, quanto maior é o volume da solução, maior é a alteração eletrolítica potencialmente induzida por esse fluido. Além disso, essa outra fonte, ela cita que o soro fisiológico está associado a estados de acidose hiperclorêmica e potencial disfunção renal. E então a escolha do ring lactato talvez seja a melhor relação custo-benefício e principalmente essa é uma solução que está ao alcance da mão na imensa maioria das vezes. Em seguida, a gente vai tentar estabelecer um pouquinho para quem utilizar fluido. E aí, muitos trabalhos têm sido publicados na última década e me parece uma tendência bastante óbvia a utilização de terapia guiada por metas.
abordagem ela tem trazido resultados bastante interessantes e consistentes, que têm sido reproduzidos em muitos estudos. O grande diferencial dessa abordagem é trazer como foco a identificação de forma mais objetiva e reprodutiva qual dos nossos pacientes se beneficiaria da infusão de fluido, independente do tipo de procedimento realizado. Então, não importa muito se o nosso paciente está sendo submetido a uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia abdominal, mas com essa abordagem eu posso identificar de uma forma mais segura aquele paciente que se beneficiaria mais do fluido. Então, parece que não há uma diminuição da quantidade global de fluido que é utilizado nas populações estudadas, mas eu aumento a probabilidade de acertar, identificar quem se beneficia do fluido. E o que é melhor, fazer isso de forma mais reprodutível. Então, apesar de utilizar a mesma quantidade de fluido da terapia convencional na média, ele diminui as taxas de complicações, diminui a permanência em UTI e diminui a mortalidade. Claro, existem algumas desvantagens. Então, por exemplo, essa abordagem ela requer uma tecnologia especial que nem sempre está disponível. E, além disso, frequentemente nós precisamos de mais agressividade na hora de monitorizar o paciente. Frequentemente nós precisamos invadir o paciente. Então, existem também questionamentos em relação ao custo, porque parece que ele aumenta o custo nos procedimentos menos complexos, mas diminui o custo para aqueles procedimentos que são mais complexos, exatamente porque tende a diminuir as complicações e a taxa de permanência de UTI, por exemplo. Então, realmente, assim, existe uma tendência a acreditar que essa abordagem da terapia guiada por meta, ela é uma estratégia bem interessante, bastante inteligente. Mas usando a mesma lógica do estudo anterior, né, do trabalho anterior que eu apresentei, o que eu escolhi para ilustrar esse tema, ele se contrapõe, de certo modo, a essas conclusões. É um trabalho que foi publicado, a meta-análise que foi publicada em 2018, que inclui 11 estudos e cerca de 1.300 pacientes. E o que é que ela nos traz? Bom, a recuperação do trânsito intestinal ela parece mais precoce, mas somente nos estudos que não utilizaram o protocolo ERAS. O tempo de permanência hospitalar também é menor, mas apenas nos estudos onde o protocolo ERAS foi aplicado. A ocorrência de infecção do sítio cirúrgico ela foi menor no grupo terapia guiada por meta, mas somente quando o monitor utilizado foi a avaliação do contorno da curva de PA invasiva. Nenhum outro monitor, cateter de artéria pulmonar, Doppler transesofágico, enfim, nenhum outro monitor conseguiu esse mesmo resultado. E, para completar, a maior parte dos estudos envolvidos nessa meta-análise contempla apenas procedimentos de baixo a moderado risco. Ou seja, há uma série de limitações. Então, embora, como eu falei, essa meta-análise ela se contraponha um pouco àqueles resultados, se contrapõe um pouco àquela ideia que eu apresentei no slide anterior, de que ela seria melhor e mais interessante, ela nos permite uma certa tranquilidade, porque para pacientes com complexidade menor, até moderada complexidade, e procedimentos até moderada complexidade, ela não é superior à abordagem tradicional, que é o que está ao alcance para a maioria de nós, alcance da mão para a maioria de nós. Ele conclui, os autores concluem nessa meta-análise que ela mostrou que a terapia guiada por meta pode não melhorar a recuperação dos pacientes na cirurgia coloretal quando comparada à terapia tradicional. No entanto, ela pode melhorar a função gastrointestinal em cirurgia coloretal, que é realizada sem a aplicação do protocolo ERAS. E, de novo, sugere que mais ensaios devem ser incluídos para confirmar esses resultados. Aproveitando um pouco o gancho da terapia guiada por metas, discutir os detalhes da terapia guiada por meta não é o nosso objetivo aqui, ela é bem mais abrangente do que a simples indicação do que seria dos pacientes que se beneficiariam de fluido. E então eu queria aproveitar para ligar os fluidos de reposição a uma transfusão.
Algumas coisas são bastante comuns, principalmente porque o objetivo principal é comum, ou seja, a adequação da oferta tecidual de oxigênio. Aqui, quando eu me referir a uma transfusão, eu vou levar em consideração apenas a transfusão de hemácia e deixar um pouco de lado os outros produtos do sangue. Então, aqui apenas para lembrar, essa é a fórmula que estima a oferta tecidual de oxigênio e ela é um produto do conteúdo arterial de O2 e do débito cardíaco. Quase tudo que nós falamos aqui a respeito de fluido, de reposição volêmica, trata esse braço da equação que é o ajuste do débito cardíaco. Quando a gente for falar de hemotransfusão, a gente vai atuar no outro braço, que é exatamente o conteúdo arterial de O2. Então, a primeira pergunta que a gente deve tentar responder é se de fato existe um déficit na oferta de oxigênio. E como é que a gente faz isso? Idealmente buscando dados objetivos. Então, lactato, SvO2, saturação venosa central, diferença arteriovenosa de CO2. Enfim, há ferramentas que nos permitem inferir se existe um déficit de oferta de oxigênio. Caso a resposta para essa pergunta seja positiva, nós precisamos responder em que parte dessa equação o problema principal está. Está no ajuste do débito cardíaco ou no conteúdo arterial de oxigênio. E para fazer isso, aí de novo a terapia guiada por meta, ela utiliza várias ferramentas como estimativa do volume sistólico. E aí entra a avaliação da contratilidade, né, para a gente a gente estimar o débito cardíaco, e também da resistência vascular sistêmica. Várias ferramentas podem ser usadas. Então temos variação da pressão de pulso, variação do volume sistólico, índice cardíaco, Doppler transesofágico, enfim, é uma série de dispositivos propostos na literatura para estimar se o problema está no conteúdo arterial de O2 ou se está no débito cardíaco. O débito cardíaco ele deve ser ajustado prioritariamente, mas, caso isso não resolva o problema, nós precisamos atuar na correção do conteúdo arterial de oxigênio, e é para isso que se propõe a transfusão de hemácias. Em relação a uma transfusão, parece haver um pouco mais de clareza na literatura, no sentido de recomendar evitar a transfusão tanto quanto possível. E dentro dessa perspectiva de evitar a hemotransfusão, a prevenção de perdas é fundamental. Otimizar o paciente pré-operatoriamente é fundamental. Então, precisamos checar se o nosso paciente tem anemia e, se for possível, corrigi-la antes do procedimento cirúrgico. Também faz todo sentido desenvolver estratégias para buscar minimizar as perdas de hemácia. Então, vale a pena revisar as drogas que interferem na coagulação, vale a pena ajustar a fibrinólise quando for o caso, né? Usar antifibrinolíticos quando estiver indicado, pensar na possibilidade de hemodiluição, discutir a técnica cirúrgica e hipotensão permissiva também podem fazer parte dessa estratégia. Se as perdas forem inevitáveis, aí nós devemos tentar, na medida do possível, utilizar sangue autólogo. Parece também intuitivo que o sangue do próprio indivíduo tem uma qualidade, para ele, melhor do que o sangue heterólogo, sobretudo porque minimiza um pouco a possibilidade de reações imunológicas, mas também de contaminação. Então, as técnicas de recuperação de hemácias intraoperatórias, elas são desejáveis, self-save, autolog, não importa, existem vários dispositivos, mas isso pode ser bastante conveniente. Outra possibilidade, pensando na questão de utilização do sangue autólogo, é se estudar a possibilidade de fazer uma captação pré-operatória ou ainda intraoperatória. Apesar de essas estratégias elas serem desejáveis, muitas vezes elas são insuficientes. Então, de fato, nós precisamos da utilização de sangue heterólogo. Então, qual o gatilho que se deve utilizar quando a opção for a utilização de sangue heterólogo? Os dados devem ser avaliados sempre em conjunto. É muito maior a assertividade quando nós avaliamos os dados em conjunto. Não há nenhum dado que isoladamente seja suficiente para justificar a transfusão de hemácias. Primeiro, como eu falei no slide anterior, nós precisamos saber se existe uma inadequação da oferta tecidual de oxigênio. Se a resposta para essa pergunta foi não,
esqueça a hemotransfusão. Se a resposta for sim, aí de novo a gente precisa rever aqueles conceitos todos. Mas um dos principais gatilhos que a literatura ainda traz é o nível de hemoglobina. E aqui de novo a gente vê o aparecimento dos termos restritivo e liberal. Nesse caso aqui, parece haver um pouco mais de uniformidade. Então, se fala que a terapia de reposição de hemácia restritiva é aquela que indica a transfusão de sangue com níveis de hemoglobina menores do que 7, e isso é o que está recomendado para a imensa maioria das pessoas. E a estratégia liberal, aquela que indica a transfusão de sangue para hemoglobina maiores do que 8, entre 8 e 10. Para a síndrome coronariana aguda ou instável, essa abordagem parece ser superior. E para situações muito específicas, níveis de hemoglobina acima de 10 podem ser desejáveis. Por exemplo, nas cardiopatias cianóticas ou outras cianoses não cardíacas. Também há um certo consenso na literatura que o desfecho, quando se utiliza sangue, ele tende a ser pior. Então nós temos maior mortalidade, maior tempo de permanência em UTI, maiores índices de infecção. E esses desfechos desfavoráveis, eles são tão mais importantes quanto maior é a quantidade de sangue que é utilizada. Existe uma relação entre o número de unidades de hemácia transfundida e uma piora do prognóstico. Isso pode decorrer do efeito direto do sangue, claro, né, existe uma imunomodulação induzida pela hemotransfusão, mas ela também pode decorrer da gravidade do próprio sangramento. Se a gente transfunde mais é porque provavelmente sangrou mais, então o distúrbio induzido pelo sangramento também foi maior, e daí porque o resultado também pode ser pior. Como ilustração, eu estou trazendo um artigo que foi publicado em 2015 e que envolveu mais de 17 mil pancreatectomias. Esse trabalho, essa daqui é uma tabela do trabalho, e ele traz em vermelho aquele grupo de pacientes que recebeu hemotransfusão e em azul aqueles que não receberam hemotransfusão. Nitidamente, quem recebeu transfusão teve um desfecho pior. A mortalidade foi maior, as infecções foram maiores, os eventos cardíacos e respiratórios foram mais importantes e os eventos tromboembólicos também. Os grupos nesses estudos eles foram pareados em relação a outros fatores. Então, por exemplo, em relação ao estágio da doença oncológica obtido na patologia, a presença ou ausência de doenças cardíacas, diabetes, enfim, os autores tentaram tomar todo o cuidado para equilibrar os riscos dos dois grupos. E a conclusão dele é que a hemotransfusão perioperatória foi um fator independente associado ao aumento da mortalidade em 30 dias, aumento da permanência hospitalar, a pacientes submetidos à pancreatectomia, mesmo após os devidos ajustes para fatores de confusão. Então, em relação às hemácias, a regra deve ser utilizar tão pouco quanto possível, mas não permitir a hipóxia tecidual. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Saeb e me colocar à disposição para trocar informações e aprofundar o debate sobre o tema. Eu deixo aqui o e-mail da nossa equipe de anestesia para o caso de alguém que tenha interesse em entrar em contato. Um abraço, obrigado.